Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, garotinhos e garotinhas. Vamos à aula de hoje, Sociologia, segunda série do ensino médio. Professores Rodrigo Marques e Carlos Alberto, conhecido também como Kaká. Na aula de hoje falaremos sobre a questão da identidade e alteridade, um caminho de encontro ao outro. Lembrando que estamos no segundo bimestre, certo? Não podemos esquecer dessa questão aí. A habilidade de hoje: reconhecer que a construção identitária é um processo contínuo e que advém da relação entre indivíduo e sociedade, ou seja, os grupos sociais por meio dos quais ele interage e participa da vida em sociedade. Reflita. Quando vocês escutam a palavra identidade dentro da sua experiência cotidiana, o que vocês pensam sobre esse conceito? Bom, devemos lembrar que para compreender a identidade, devemos nos remeter à ideia de comunidade. Certamente, então, todos sabemos o que é uma comunidade. Lógico que sabemos. Imaginamos automaticamente em um bairro popular, uma escola de samba, um morro carioca, uma favela, uma comunidade europeia, etc. Ou seja, associamos imediatamente a palavra ao seu uso comum. Assim, o que a sociologia deve entender por comunidade? Será que sociologicamente a palavra comunidade significa outra coisa que o senso comum nos diz? Para essa relação, pessoal, temos que pensar alguns pontos importantes dentro dessa temática aí, principalmente dentro da questão de comunidade para criar a identidade. No dicionário, do pensamento social, comunidade geralmente indica um grupo de pessoas de uma área geográfica limitada. Mas o que acontece dentro dessa relação, eu posso dizer para vocês, é o seguinte: elas interagem dentro de instituições comuns. Essas instituições, temos que lembrar que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma instituição militar, pode ser um centro educacional, pode ser uma questão de igreja relacionada à religião, pode ser um grupo formado por aí agentes que gostam de determinados assuntos. Então são instituições comuns e que possuem um senso de interdependência e integração, o que não significa que pelo fato de estarem todos no mesmo local, partilharem do mesmo ideal. Por exemplo, embora todos os torcedores se concentrem no mesmo local, por exemplo, todos nós brasileiros torcemos para o futebol brasileiro, no caso do campeonato mundial. Mas se você pensar um pouquinho, imagine a seguinte situação: será que todos nós torcemos para o mesmo time? Time de futebol local aí, por exemplo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos. Tem vários times de futebol paulistano aí. Mas, no meu caso em particular, professor Rodrigo, torço para o Corinthians. Temos o professor Ernesto, que torce para o Palmeiras. O professor Alex, que torce para o São Paulo. E assim por diante. Então percebemos que nós estamos na mesma instituição de ensino, no caso Pennicott Soares, mas torcemos para times de futebol diferentes. E ao mesmo tempo, se você for pensar nessa mesma ideia, na mesma lógica, somos professores de áreas, de disciplinas diferentes. O professor Ernesto é da mesma área que a minha, área de humanas, mas o professor Alex é da área de exatas.
Então, podemos perceber que existe então uma diferença dentro dessa relação. Da mesma forma, então, que os torcedores brasileiros. Todos torcem para o time Brasil, mas eles, evidentemente, têm seu próprio time específico, chamado time do coração. Então, essa relação que nós temos que entender, que isso daí, como foi dito agora de pouco, é uma palavra que diz que todos nós estamos interiormente ligados a essa situação de identidade. A minha identidade nesse momento, enquanto torcedor do Brasil, é ser brasileiro. Mas quando é um futebol que envolve somente a nossa região aqui, então eu serei torcedor do Corinthians. Então, para vocês compreenderem que a identidade pode variar dependendo da situação. Nós vamos entender então um pouquinho mais sobre essa situação aí da identidade. Relacionada à questão da teoria do papel. Temos aí vários autores que falam dessa relação aí da teoria do papel. Temos William James, Charles Hulley, George Hebel. Também temos Irving Goffman. Ele fala sobre essa relação da teoria do papel e do indivíduo social. Bom, percebemos então que a identidade é uma criação intelectual, ou seja, o indivíduo agirá de acordo com o ambiente em que se encontra. O indivíduo desempenha um papel que quer desempenhar, influenciado pelo lugar ou pelo sentimento. Então, analisem essa relação, como eu disse agora de pouco, aí no exemplo, sobre a questão do senso comum em relação à questão do time Brasil. Todas as pessoas que estão dentro daquele estádio de futebol são brasileiros, então torcem para o Brasil. Mas se você for pegar individualmente cada um tem o seu time do coração. E não é somente o Brasil. Então tem o seu time particular, porque ele foi influenciado talvez pelo lugar ou pelo seu sentimento. Então a identidade, nesse momento, não é uma coisa pré-existente, mas ao contrário, é atribuída em atos de reconhecimento social. Ou seja, se meu time ganha, eu fico feliz e logicamente eu vou demonstrar minha felicidade ostentando então a bandeira do meu time. Essa é uma relação de reconhecimento social perante a sociedade em si. Portanto, a identidade ela é uma construção social. E para entender um pouquinho dessa teoria do papel, indico alguns filmes a vocês. Primeiro, Dogville. Nicole Kidman representa um papel de uma moça aí e ela é sempre, entre aspas, influenciada pelo lugar onde ela se encontra. Ela é manipulada, então a sua identidade em si própria se perde ou se constrói dependendo da situação em que ela está envolvida. Quem gosta é muito interessante. Temos um outro já de ação, representado por Matt Damon, A Identidade Bourne, Nascido em Perigo. Aí relata também uma relação de um agente americano, um espião, que tenta então criar a sua própria identidade, porque ele em si mesmo não tem mais ela. Então não vou contar para não dar spoiler. E temos um outro, aí são o lugar faz a pessoa. No caso temos o Harry Potter, que ele tem uma dupla personalidade, vamos dizer assim, mas é uma dupla identidade. Diferente lá do Identidade Bourne, que ele é um espião, ele não tem uma dupla identidade apenas, ele tem várias identidades. Já o Harry Potter, não, ele tem duas. Dogville vai depender da situação onde a pessoa se encontra. Então, para vocês entenderem, se aprofundarem um pouco dessa questão da identidade, para depois, mais à frente, a gente se aprofundar mais nessa relação, assistam ou tenham curiosidade pelo menos para pegar um resumo para vocês entenderem a questão. Até a próxima aula.